Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre quem foi Balaão, a história de Balaão e a jumenta falante. E isso segundo o livro de Números. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. Balaão foi um profeta que foi orientado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel, mas acabou não conseguindo. Ele era filho de Beor e morava em Petor, que fica junto ao rio Eufrates. A história de Balaão está registrada no livro de Números. Ele é conhecido principalmente pelo episódio em que Deus abriu a boca de sua jumenta. E ela falou. Balaão aparece no texto bíblico no momento em que os israelitas estavam conseguindo importantes vitórias. O povo hebreu havia acabado de conquistar os reinos de Seom e Og, dos amorreus. Naquele momento, os israelitas estavam acampados nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó, e contavam com um exército numeroso. Quando os moabitas viram que o povo de Israel era numeroso e vitorioso, eles ficaram apavorados. Então Balaque, rei de Moabe, recorreu a um profeta chamado Balaão. Os moabitas haviam feito uma aliança com os midianitas para fazer oposição a Israel. Então Balaque enviou mensageiros a Balaão. Balaque queria que ele amaldiçoasse os israelitas. O texto bíblico diz: naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e está parado defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Balaão então pediu um prazo de uma noite para consultar o Senhor. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Porém, Balaque não ficou satisfeito e insistiu e melhorou sua proposta. Os príncipes enviados por Balaque disseram: Assim diz Balaque: Rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: Se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Pela manhã, Balaão se levantou, preparou sua jumenta e partiu com os mensageiros de Moabe. Porém, o coração de Balaão era perverso diante de Deus. Ele partiu com intenções que desagradavam ao Senhor. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele.
Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho. Por se desviar do caminho, temendo o anjo, Balaão espancou a jumenta 3 vezes. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste essas 3 vezes? Então Balaão disse à jumenta: Por que zombaste de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou eu a tua jumenta, em quem cavalgaste desde o tempo em que me tornei tu até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. E disse o anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Quando Balaão se encontrou com Balaque, ele lhe avisou que só poderia dizer aquilo que o Senhor colocasse em sua boca. Então ele foi levado por Balaque para amaldiçoar Israel. Mas por 3 vezes, em vez de maldição, Balaão teve que proferir bênçãos da parte do Senhor sobre os israelitas. Na primeira profecia, Balaão declarou não ser capaz de amaldiçoar aqueles a quem Deus não havia amaldiçoado. Na segunda profecia, ele reafirmou que Deus estava ao lado dos israelitas, garantindo-lhes a vitória. Na terceira profecia, o profeta Balaão falou sobre as bênçãos que Deus havia planejado para Israel. Ele também ressaltou que seria maldito qualquer um que se levantasse com o propósito de amaldiçoar aquele povo. Após profetizar sobre Israel, Balaão se despediu de Balaque e retornou à sua terra. Porém, depois ele aparece peregrinando entre os midianitas. Foi então que ele os aconselhou a atraírem o povo de Israel para o culto pagão de Baal-Peor e a se prostituírem. O texto bíblico diz: Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Diante do pecado do povo, Deus derramou o seu juízo e os pecadores foram eliminados da congregação de Israel. Deus também ordenou que Moisés afligisse os midianitas por causa do ocorrido. Balaão foi morto juntamente com os reis midianitas. Balaão passou a ser mencionado na Bíblia como exemplo de um falso profeta que procurou fazer o povo de Deus tropeçar. É assim que ele aparece no Novo Testamento. Com base nessas referências, o erro de Balaão fica claro. Ele conheceu a vontade do Senhor, mas ainda assim voltou suas costas para ele, recusou-se a ouvir a sua palavra e arquitetou um plano para destruir o povo escolhido. E essa foi a história de Balaão.